Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta para conversar sobre um daqueles livros que você precisa ter no seu repertório, porque se você não tiver, você não vai conseguir entender um episódio do Piu Piu, sabe? Estamos falando, sim, do Médico e o Monstro, subtítulo O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, escrito pelo Robert Louis Stevenson. Eu estou com esta minha edição aqui, que foi enviada pelo Clube de Literatura Clássica, juntamente do box que eles mandaram de Frankenstein, da Mary Shelley. Eu achei muito interessante essa escolha, porque são livros que conversam bastante entre si, como nós vamos discutir um pouquinho mais pra frente. Mas eu também já havia feito a leitura desse livro, nessa versão da Penguin, que tem na capa aqui a fórmula mágica inventada pelo Dr. Jekyll. A única diferença dessas edições que circulam de O Médico e o Monstro são algumas introduções diferentonas. Aqui no caso do Clube de Literatura Clássica é uma edição bilíngue, então eu tive a oportunidade de ler em inglês, mas esses livros cuja tradução é feita do inglês, geralmente você não terá grandes problemas ao escolher edições diferentes. Esse livro e o Frankenstein, da Mary Shelley, como eu disse, compõem um imaginário ocidental referente a monstros, a cientistas malucos, e O Médico e o Monstro especificamente foi alvo de transformações para teatro, foi alvo de transformações para óperas, e inclusive você encontrará várias adaptações cinematográficas desse livro, várias. As principais feitas no início do século XX, vou deixar a capinha aqui para vocês verem aquele período de ouro de Hollywood, também contou com algumas adaptações desse livro. E como eu disse, você também encontrará referências desse livro em desenhos infantis. A principal referência é aquele episódio que o Piu Piu se transforma em um monstro, e também tem o médico se transformando em alguma coisa, como nós já veremos. Olha só, esse livro foi publicado pela primeira vez em 1886. Ou seja, estamos falando de um período de publicação na Inglaterra, onde a Inglaterra enfrentava aquela ressaca pós-era vitoriana, essa ressaca que se chama de fin de siècle, em francês para ficar chique. Esse final de século foi marcado pelo período da decadência romântica. O movimento romântico, vocês já estudaram comigo no livro As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin. Esse é o livro que nós estudamos esse ano na Academia Bocó, é um livro que já tem resenha aqui no canal, e é um livro que eu recomendo porque é importante para você entender os impactos do movimento romântico nas políticas atuais. Bom, nós já estudamos esse movimento romântico, e essa decadência romântica aparece no final desse movimento, exatamente naquele ponto em que os românticos perceberam que aqueles ideais de buscar uma era de ouro, onde os homens teriam sido felizes e não sabiam, de buscar uma era pastoral, de buscar uma era mais vinculada à natureza, e também de sentir não importa a que custo, de viver não importa como, um negócio que vai ser reciclado depois nos Estados Unidos com o Jack Kerouac e a geração dele ali no On the Road. Vamos se lançar na estrada, colocar o pé na estrada sem nem ter dinheiro e viver de fotossíntese. Então, essa degeneração acontece quando todos esses ideais são perdidos, quando as pessoas se decepcionam com esses ideais, quando elas percebem que aquilo ali não traria felicidade alguma. Então você entra na decadência, que é basicamente depressão, hedonismo e tuberculose generalizada. Vocês vão se lembrar do Álvares de Azevedo aqui no Brasil, que tem o livro A Taverna. Então, aquele estilo de gótico ali do Álvares de Azevedo é marcante desse período de decadência romântica. E vocês também vão se lembrar, e devem se lembrar, principalmente se forem alunos da academia, do livro O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Porque o Oscar Wilde é aquele escritor que marca esse período da decadência romântica, tanto pela sua vida pessoal quanto pelas suas obras. E o Retrato de Dorian Gray também será um livro que discutirá os mesmos assuntos discutidos por Frankenstein e O Médico e o Monstro. Eles formam, assim, a trindade gótica da degeneração total. Nós já vamos entender como que isso acontece, porque hoje eu tô passando o carro na frente dos boi, né? Como diria os nossos amigos aqui de Minas. Então pegue o seu café, o seu vinho, o seu uísque, fique bastante à vontade. Hoje eu tô tomando só uma água e bora lá
Vamos começar do começo? Vamos começar falando do Robert Louis Stevenson. Tem uma biografia dele, que é uma biografia curta, mas interessantíssima, que foi escrita pelo Chesterton. Tem uma parte dela traduzida para português, eu vou deixar a versão em inglês completa e a versão traduzida aqui, lembrando que é só um capítulo, aqui na descrição do vídeo. Segundo essa biografia, o Robert Louis Stevenson nasce na Escócia, em Edimburgo. Eu não sei falar esse nome em português, Edimburgo. É muito feio em português, né? Mas é aí que ele nasce. Ele nasce em uma família abastada, praticamente em um castelo. Só que durante a sua criação, ele sofre forte influência da doutrina calvinista, que está associada mais ou menos àquela ideia de predestinação. Em alguns escritos, ele inclusive fala que essa moral calvinista, essa moral presbiteriana, o influenciou ao ponto dele ter que escrever esses livros meio que para colocar para fora aquilo que ele estava sentindo. Só que os pais dele eram engenheiros civis. Na verdade, o pai dele, né, era engenheiro civil, a mãe dele era só dona de casa, como esperado. E ele não quer seguir a tradição da família, ele não quer ser engenheiro civil como pai, por 2 motivos. O primeiro deles é que ele sempre teve uma espécie de predisposição para as artes, então ele sempre teve aquele dom artístico. E ele também sempre foi doentinho, sabe aquelas crianças doentinhas? Na época não tinha diagnóstico, não tinha tratamento, ficava doente por qualquer coisa. Quando ele faz 20 anos, ele rompe definitivamente com a sua família, porque o início da tuberculose começa a aparecer também. Ele resolve se jogar nesse mundo velho de Deus e ele faz várias viagens, ele passa o resto da vida assim, viajando. E ele chega a se casar com uma americana. Imagina, gente, uma americana, que horror, sabe? Alguém que faz parte ali da Inglaterra se casando com uma americana. Não poderia ser mais degenerado para a época. Essa americana é 10 anos mais velha que ele, meu Deus do céu. Ela já tem um filho, nossa senhora. E mesmo doente, ele faz uma viagem até a Califórnia e se casa com ela na Califórnia. Assim, imaginem o que era chegar na Califórnia naquele período, imaginem o que era se casar na Califórnia naquele período. E é assim que ele escreve um relato sobre aquele oeste selvagem dos Estados Unidos, que é um relato interessante também. Mas ele acaba morrendo, obviamente, prematuramente, com 44 anos só. E a sua principal obra é exatamente O Médico e o Monstro. Depois da publicação de O Médico e o Monstro, rola uma espécie de febre. Essa febre é chamada de Stevensoniana. Eu imagino que em português a gente pode traduzir por uma mania de Stevenson. É uma febre de escritos sobre monstros, uma febre gótica, uma febre de escritos sobre cientistas malucos e suas respectivas críticas. Eu imagino, veja só, vamos até falar aqui um pouquinho baixo, porque eu acho que isso é uma heresia, que deve ser um negócio parecido com a febre de vampiros da atualidade. Assim, que começa ali com o Diário de um Vampiro, da Anne Rice, e termina com o Twilight do Crepúsculo. Assim, resguardadas as devidas proporções. Mas para explicar essa febre, para explicar o livro, nós vamos precisar discutir a história do livro, porque é um livro curtinho, então não tem como não dar spoilers, e se você ainda não leu, eu sugiro fortemente que você dê um pause aqui agora, vá lá ler o livro, que é curtinho, reforçando, você consegue ler em alguns dias, depois você volta aqui pra gente terminar de discutir, por quê? Talvez acompanhar o mistério investigado pelo Mr. Hudson seja uma parte interessante do livro, mas não diga que eu não avisei se você resolver continuar aqui com a gente mesmo sem ter lido. Pois bem, o livro conta a história do Dr. Jekyll. O Dr. Jekyll é um médico reconhecido na sociedade londrina por sua postura impecável, por sua conduta impecável, ele recebe as pessoas, ele é uma pessoa agradável e tudo. E o próprio Dr. Jekyll nos conta ali no final do livro, na sua versão da história, que ele nasceu em uma família muito rica, ele era bem dotado, financeiramente e fisicamente, ele era forte, bonito, alto. Ou seja, o Jekyll teve todas as condições materiais que seriam necessárias para fazer o ser humano um ser humano perfeito. Ele nasceu no paraíso, ele cresceu no paraíso, ele deveria ser uma espécie de anjo do paraíso.
Isso segundo aquelas doutrinas que dizem que a moral ela é construída pela cultura e pela sociedade, 100% construída. Então não existe impacto genético, não existe nada além da cultura na qual a pessoa está inserida. Essas são doutrinas que partem daquela teoria da tábula rasa do John Locke, que nós já estudamos quando nós estudamos alguns aspectos envolvendo a materialidade. Então, se essas doutrinas estivessem certas, o Dr. Jekyll, ele seria o cara perfeito, porque ele teve as condições perfeitas. Mas ele também nos conta que lá no fundo da sua alma, ele sempre teve uma espécie de predisposição para alguma coisa sombria, ele sempre teve uma predisposição para a maldade. Na juventude, ele acaba cometendo o que ele chama de pecadilhos, ele chama assim, mas ele rapidamente os escondeu por ter um senso mórbido de vergonha daquilo que ele fez. A gente não sabe o que ele fez, porque ele chama de pecadilho, não parece ser nada muito grave. Deve ser o quê? Ele saiu para beber até cair, ele se deitou com várias mulheres, e homens. Não dá para saber, né, o que seria um pecadilho no final da era vitoriana. Mas o que a gente sabe é que o seu melhor amigo, o Mr. Hudson, ele conhece essa fase da vida do Dr. Jekyll e ele acaba achando ali na sua linha de investigação sobre o que está acontecendo que é exatamente as coisas que ele fez nessa época que estão sendo usadas pelo Mr. Hyde como uma forma de chantagem. Então, não deve ser também um negócio tão assim inocente para poder ser usado como chantagem, né, na ideia do Mr. Hudson. Só que, apesar de ter esses sentimentos, apesar de já ter colocado para fora esses sentimentos em determinado momento da vida, ele acaba enterrando esses sentimentos sombrios o mais fundo possível. Nas palavras dele, olha só, ele cria uma vala mais profunda do que na maioria dos homens. Separei dentro de mim as províncias do bem e do mal, que caracterizam a condição dual do ser humano. Ou seja, a partir do momento em que ele enterrou esses sentimentos, a sua alma se dividiu de uma forma indissociável. Então não tem como mais o bem e o mal se misturarem ali dentro dele. O mal está muito bem enterrado. Olha, é claro que o Jekyll está falando aqui de uma espécie de investigação sobre a natureza humana. Então, ele está aqui nos dizendo que a natureza humana é composta de uma parte boa e uma parte má, e o que ele fez foi separar e deixar incomunicável essas duas partes. Só que essa discussão sobre a natureza humana é o nível mais superficial dessa narrativa. Porque olha só, para a gente usar alguns termos junguianos, que geralmente nós usamos aqui no canal, que derivam ali da filosofia do Carl Jung, da psicanálise do Carl Jung, o que o Dr. Jekyll acabou criando foi uma sombra. Na verdade, a sombra existe em todos nós, que é aquela parte literalmente sombria da sua personalidade que você preferia que não existisse, mas a sombra é uma energia extremamente poderosa que, se for ignorada e negada, assim como o Dr. Jekyll ignorou e negou a sua própria sombra, ela vai explodir com uma força destrutiva equivalente ao nível da sua repressão. Quanto mais você reprimi-la, mais forte vem a explosão depois. Essa sombra também pode ser vista como uma criatura psicologicamente primitiva e sem qualquer controle social. Vocês vão se lembrar de uma criatura famosa aqui que nós já fizemos uma resenha aqui no canal, que é exatamente a criatura criada pelo Dr. Frankenstein, que também funciona como seu duplo. E aqui, o que o Dr. Jekyll faz é também criar a sua própria criatura, que é a figura do Mr. Hyde. O Mr. Hyde é uma criatura psicologicamente primitiva e sem qualquer controle social, assim como a criatura do Dr. Frankenstein também tinha as mesmas características. A única forma de evitar que a sombra domine a personalidade é reconhecendo que ela existe, é trazendo-a ao nível do consciente e da razão, porque quanto mais isolada, mais violenta ela se torna. Então, o Dr. Jekyll, ele encontrou uma forma de jogar para fora essa sombra que faz parte da sua personalidade
e ele joga para fora criando essa criatura que é o Mr. Hyde. Vocês também vão se lembrar que lá no retrato de Dorian Gray, o Dorian Gray também consegue jogar para fora a sua parte sombria, só que ao invés de criar uma criatura, essa parte sombria fica presa em uma pintura, em um quadro, um retrato seu, que é uma pintura mágica. E quem é essa criatura fruto da sombra do Dr. Jekyll? Bom, o Mr. Hyde, cujo nome tem aquela brincadeirinha clássica de esconder o que é oculto e que deriva ali daquela brincadeira americana do hide and seek, que é o esconde-esconde para o brasileiro. Então a gente conhece o Hyde, primeiramente, através do narrador principal, que é o advogado Utterson. O Utterson, como eu disse, é um amigo de longa data do Jekyll, e ele escuta uma história horrível de um primo seu sobre um monstro que pisou na cabeça de uma criança por motivo algum, assim, tipo, a criança esbarrou nele, ele pisoteou essa criança, e depois esse monstro, essa pessoa de aspecto esquisito, entra numa casa também de aspecto esquisito e traz como um cheque a título de reparação, um cheque com o nome do Dr. Jekyll. Então o Utterson já conhecia a ligação entre o Hyde e o Jekyll, porque o Jekyll pediu para o Utterson fazer um testamento dizendo que todas as coisas deveriam ficar no nome do Hyde caso ele morresse ou desaparecesse sem motivo aparente. E eu já disse para vocês que o Utterson acha que isso é uma espécie de chantagem, mas nós já sabemos que isso não é uma chantagem, na verdade, o doutor e a criatura são a mesma pessoa. Então o Jekyll acaba usando essa criatura para cometer todo tipo de perversão sem sofrer o julgamento moral associado a essas perversões. Porque olha só, a maior parte dos nossos vícios e a maior parte dos nossos pecados, eles têm um julgamento moral, às vezes até mesmo mais forte do que o julgamento judicial, embora estejam atrelados. Se uma pessoa é uma pessoa mal, se uma pessoa é uma pessoa ruim, maldosa, se ela é alguém asquerosa, se ela faz coisas ruins, se ela é caloteira, se ela é barraqueira... Então essa pessoa em uma sociedade saudável tende a ser isolada do resto das outras. Então ela tende a sofrer as repressões morais das suas próprias condutas. Claro, vivemos hoje em sociedades que cada vez menos têm essa força de repressão social, onde é permitido fazer cada vez mais coisas e por outro lado, é permitido cada vez fazer menos coisas que estejam fora da agenda do socialmente permitido, mas essa é outra discussão. Mas aqui a gente vê alguma coisa acontecendo que é próximo do que o Platão descreve no A República. Se você já leu A República, e se você ainda não leu, você quer ler A República com a gente no ano que vem, é um dos livros que nós vamos discutir lá na academia. Mas se você já leu, você vai se lembrar que o Platão defende que a virtude deve ser uma virtude independentemente das consequências. E ele está discutindo usando como base a virtude da honestidade, dizendo que você deve ser honesto porque a honestidade vale a pena por si só, não por causa das consequências boas que você tem quando você é honesto. E o seu interlocutor vai defender a tese de que a maior parte das pessoas seria desonesta caso elas pudessem esconder as consequências da sua desonestidade, esconder a sua desonestidade. Então o que acontece aqui é basicamente o Dr. Jekyll sendo essa figura que quer esconder a sua perversidade e esconde ela através do Hyde para não sofrer as sanções morais associadas a essas perversidades. Só que, quanto mais ele se transforma no Hyde, mais a sombra cresce e passa a dominar a sua personalidade, até chegar no ponto dele se transformar no Hyde sem precisar de poção. Porque a gente percebe que a poção é só uma espécie de muleta, certo? E que ele poderia se transformar no Hyde independente da poção. E a sombra, como a sombra é pura maldade, o Mr. Hyde é uma espécie de psicopata. Ele só pensa em extrair o prazer máximo de tudo, principalmente, e aqui é importante, principalmente através do sofrimento alheio. Por que isso é importante? Porque
Nós já vimos isso acontecendo em outras literaturas, a gente já viu isso acontecendo no Partículas Elementares, do Michael Houellebecq, no próprio Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Nós observamos que o hedonismo é só o primeiro passo. Então, primeiro as pessoas se escondem para serem hedonistas, para buscarem prazeres carnais. Só que o hedonismo acaba descambando necessariamente em um sadismo, como se as pessoas não se... Sem a restrição da sociedade, sem a restrição moral, elas buscam o prazer físico cada vez mais intenso e aquela forma de prazer anterior não é o suficiente e eles acabam entrando em uma loucura psicótica que acaba levando ao sadismo. Então é exatamente quando o Mr. Hyde acaba cometendo um assassinato que o Dr. Jekyll cai na real de que aquilo não poderia continuar. Só que ao invés dele reconhecer as suas atitudes, ao invés dele ir lá na delegacia e se entregar dizendo que ele foi o responsável pelo assassinato daquele parlamentar, ao invés dele trazer à consciência e à razão essa sombra e lidar com ela e lidar com as consequências daquelas coisas perversas que ele havia feito disfarçado de Mr. Hyde, ele tenta novamente reprimir a sombra com força. E obviamente que ele não consegue fazer isso. Obviamente é impossível reprimir a sua sombra, eu vou reforçar, quanto mais você a reprime, mais forte ela volta. E quando Mr. Hyde volta, ele volta muito mais poderoso, ao ponto do Dr. Jekyll se ver incapaz de se livrar dele. O destino do Dr. Jekyll é exatamente o mesmo destino do Dorian Gray. Ambos são obrigados a encarar as suas próprias sombras, encarar as perversidades que fizeram, e eles não resistem. Eles simplesmente não podem aguentar o peso da existência perversa que eles acabaram promovendo, e tanto ele quanto o Dorian Gray acabam se suicidando no final da história. Não é, veja bem, que essas histórias tenham fundos moralistas do tipo, você tem que fazer o bem, porque senão você vai acabar se degenerando e enfim, você vai acabar morrendo, você precisa seguir a moral social, não tem nada a ver com isso. Não é essa a ideia principal que está por trás desses dois livros. Por que eu estou dizendo isso? Porque você encontrará alguns críticos, principalmente do Oscar Wilde, dizendo ele deu um final moralista para o Retrato de Dorian Gray. Não é isso. Eles não conseguem perceber que eles estão vivendo, esses críticos no caso, que eles estão vivendo a história que estão lendo. E a hora que eles veem o final da história, eles não querem lidar com o final da sua própria história, que vai acabar descambando para isso se eles continuarem vivendo assim, colocando em prática essa filosofia que eles estão colocando em prática. O que tem aqui é as consequências naturais de você viver uma vida desprovida de virtudes e as consequências naturais de você, caso você acredite em psicanálise, de você reprimir a sua sombra e de viver como se ela não existisse, e que depois, obviamente, essa sombra vai acabar dominando a sua própria personalidade, só que ela não tem, veja bem, a sombra não tem as qualidades necessárias para te manter vivo. Ela é só a negação de tudo que existe. Ela é só a ausência do bem. Sendo a ausência de alguma coisa, ela só funciona quando ela está em negação. A partir do momento que ela adquire a sua personalidade, a partir do momento que ela se torna a sua personalidade, ela não tem outra saída senão a autodestruição. Olha só, o Northrop Frye tem uma frase que é interessantíssima. Ele diz que em Shakespeare a gente ainda lida com heróis que veem fantasmas, que veem demônios, que veem bruxas. Mas nos tempos atuais, nos tempos modernos, os personagens são eles próprios, os seus próprios fantasmas. Então, em tempos modernos, você não precisa colocar monstros e vampiros e toda sorte de coisa dentro da sua própria narrativa. Os próprios personagens acabam se transformando nas suas próprias criaturas. Aqui a gente ainda vê uma espécie de transição na existência dessas criaturas, mas elas já são muito claramente somente alegorias.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me contem o que vocês acham aí dessa parte mais psicanálise do negócio, que eu tô interessada em saber a opinião de vocês. E até o próximo vídeo.